Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar para vocês a história da família Rogers. Mas antes de a gente já pular para a história, eu vou pedir para vocês já deixarem o like de vocês, já se inscreverem no canal, ativarem os sininhos, para quando eu postar um vídeo novo, vocês já recebem uma notificação logo em breve. E já deixarem no comentário aqui o que vocês gostariam de ver da próxima vez, se vocês estão curtindo as histórias do canal, se vocês ainda não assistiram nenhum outro vídeo, por favor, vai lá no canal, a gente já tem alguns vídeos já postados. Então, se vocês gostarem do vídeo, por favor, já deixem aqui nos comentários. Bom, vamos para a história? A Joe e o Hal moravam com as suas filhas, a Michelle de 17 anos e a Chrissy de 14 anos, e eles moravam numa fazenda, onde eles eram produtores de leite. Eles eram uma família muito humilde, muito simples, eles não tinham muitos meios financeiros, mas eles eram uma família muito unida e muito felizes. As meninas sempre se deram muito bem na escola, elas eram muito populares, elas adoravam também trabalhar, com os pais na fazenda, elas gostavam de ajudar, elas gostavam de cuidar das vacas. No geral, eles eram uma família muito unidas. E também o John, irmão do Hal, morava nessa fazenda num trailer, próximo à casa, mas assim, com uma distância boa. Como eu falei, eles eram uma família muito felizes e muito unidas. Porém, até que por volta de mais ou menos 1993, no final do ano, foi descoberto que o John, o tio das meninas, abusava da Michelle desde que ela tinha por volta dos 13, 14 anos de idade. Então já fazia ali mais de 3 anos que ele abusava dela sexualmente. E com a investigação da polícia, enfim, eu não sei ao certo como que foi descoberto que ele abusava dela, porém com a investigação da polícia e tudo mais, encontraram fotos muito inapropriadas da sobrinha dele no trailer dele, que comprovaram ainda mais o abuso que ela sofria. O pai da Michelle ficou muito alterado com tudo que acontecia, de descobrir que o irmão dele abusava da filha dele, ele queria matar o irmão, porém o irmão já estava sob custódia da polícia. E, enfim, foi uma história muito trágica. E para piorar ainda mais a situação, a mãe deles, a mãe do Hal e do John, ficou ao lado do John. Ela falou que a neta dela criou todas essas mentiras, que a neta dela mandou as fotos pro tio, essas fotos inapropriadas, querendo coisas inapropriadas com o tio, mas no geral ela acabou espalhando para a cidade inteira essas coisas horríveis sobre a família, sobre a neta, e criou um ambiente horrível para as meninas, para a família inteira no geral, porque ali eles estavam tentando entender tudo o que estava acontecendo. Eles também tinham acabado de descobrir que o tio estava abusando da sobrinha. Enfim, são informações muito pesadas, para se absorver assim tão rápido, e ainda adiciona as mentiras da avó em cima. Enfim, foi um ano muito trágico para a família inteira. E os pais, eles queriam aliviar um pouco a pressão das meninas, porque elas estavam ficando mal faladas na cidade, graças à avó. Enfim, então os pais queriam procurar alguma coisa que as meninas pudessem fazer para tirar a cabeça delas de tudo isso que estava acontecendo. E foi quando eles decidiram que umas férias estavam mais do que na hora de acontecer. E como eu falei, a família era muito humilde, então o pai não conseguiria ir nas férias junto com a família, então seria a mãe que iria dirigir as meninas para qualquer lugar que elas escolhessem nos Estados Unidos. Enfim, essa família inteira morava numa cidade pequena em Ohio, e as meninas acabaram decidindo que elas queriam ir para a Flórida. Elas queriam ir para parques de diversões, elas queriam ver a praia, elas queriam conhecer um pouco do mundo, porque afinal de contas, como eles eram muito humildes, eles nunca tinham ido numas férias, inclusive os pais nunca tinham saído de férias na vida, eles foram pais adolescentes, então eles sempre foram muito curtos de dinheiro. Então ali o Hal ficou trabalhando na fazenda enquanto a família foi para a Flórida. Então eles passaram por vários estados até chegar na Flórida, e durante essa viagem, no dia 29 de maio de 1994, a Jo acabou mandando um cartão postal para o marido dela, falando que eles estavam se divertindo muito, tudo que ela queria fazer era poder descansar, mas as meninas estavam se divertindo tanto que elas nunca paravam, que elas estavam sempre indo, se divertindo e passando por lugares legais, vendo lugares bonitos. E, enfim, o tom da mensagem foi muito feliz, muito alegre, muito descontraído. Ela também comentou que elas agora só faltavam um lugar para passar e elas voltariam para a fazenda no dia 3 de junho. Porém, dia 3 de junho veio e foi, e nada delas aparecerem em casa. O Hal não ficou tão preocupado porque ele achou que talvez elas tivessem parado na estrada para descansar, enfim, ele daria ali uns 2 dias para elas chegarem. Passado esses 2 dias, 3 dias, no dia 6 de junho,
ele acabou indo para a polícia para fazer um BO, né, um boletim de ocorrência de desaparecimento da família dele, que elas ainda não tinham voltado para casa depois dessa viagem. E a polícia acabou achando que elas estavam demorando um pouquinho mais por todo esse drama, né, por trás dessa cidade. Então, com toda a fofoca da avó, as mentiras da avó, o que aconteceu com o tio, então a polícia achou que elas estavam evitando voltar, mas que elas voltariam em breve. No dia 1º de junho, elas saíram de Orlando, na Flórida, e elas foram em direção a Tampa, também na Flórida. Chegando lá, elas se registraram no hotel e desde então ninguém ouviu falar sobre elas. Por volta de uma semana de que elas tinham se registrado no hotel, uma empregada desse motel ela foi para arrumar o quarto novamente e lá ela encontrou tudo exatamente do jeito que ela tinha deixado uma semana anteriormente. Então ela tinha deixado toalha dobrada na cama, estava lá do mesmo jeito. Ela tinha deixado a mala das meninas na cadeira e estava exatamente do mesmo jeito. Enfim, todos os detalhes de como ela deixou o quarto uma semana anteriormente ainda estavam daquele jeito. Então ela levou essas suspeitas, né, pro gerente dela. Ela achou muito estranho, então ela foi conversar com o gerente dela e o gerente dela também achou isso muito estranho, porque ninguém tinha ouvido falar delas ainda. Então ele ligou pra polícia vir investigar o que estava acontecendo. Chegando lá, a polícia foi investigar o quarto para ver se tinha alguma informação para eles saberem se elas tinham ido a algum lugar ou não. E lá a polícia encontrou uma câmera fotográfica com 2 fotos. Uma foto que parecia ser da Michelle se arrumando, né, para sair, já era mais ou menos no final da tarde, começo da noite, e a segunda foto foi alguém que tirou da sacada do hotel para vista, né, que eles tinham do hotel. E quando a polícia foi ver quem que tinha se registrado no quarto 251, eles se depararam com que, na realidade, eram pessoas que tinham sido declaradas desaparecidas em Ohio. Então aí já levantou o alerta do que estava acontecendo, e a polícia de Ohio também ficou sabendo que essas mulheres nunca saíram da Flórida. E durante essa investigação, a polícia acabou encontrando o carro da família por volta de 1,5 km, 2 km desse hotel, próximo a uma rampa onde os locais tinham para colocar os barcos deles, né, na beira do mar. E dentro desse carro eles não encontraram nada além de 2 papéis. Um era um mapa indicando as direções de onde o hotel que elas se hospedaram ficava, e um outro eram as direções do local onde o carro foi encontrado. Só que no final dessas direções, eles encontraram um adendo falando azul com branco. Então, o que a polícia acabou deduzindo é que talvez estivessem ali para procurar um barco azul com branco. 4 dias antes de encontrarem esse carro, a guarda costeira fez uma descoberta horrível, que foi por volta de 40 quilômetros de onde o carro estava localizado, só que no mar. Demorou 3 anos para a polícia colocar esse quebra-cabeça junto, porém, essa é a história do que eles acham que realmente aconteceu com a família Roger. No dia 1º de junho, as meninas chegaram em Tampa e elas pararam o carro em algum lugar para olhar um mapa para procurar as direções do hotel, porque afinal elas estavam perdidas. E foi quando elas notaram que tinha um cara local que estava andando em direção a elas. E ele perguntou se elas precisavam de alguma ajuda, o que estava acontecendo, se elas estavam perdidas, que ele ajudaria ela. E foi quando elas falaram que elas precisavam da direção desse hotel e ele escreveu nesse mapa, que foi um dos mapas encontrados no carro, e ele escreveu lá nesse mapa como encontrar esse hotel onde elas iam se hospedar. E no segundo mapa estava a direção dessa rampa dos barcos. O que aconteceu foi que eles começaram a conversar, eles começaram a se divertir, eles começaram ali uma pequena amizade, né? E foi quando esse homem ele ofereceu para levar essa família no barco dele no meio do mar para ver o pôr do sol. Isso foi por volta do meio-dia e meio do dia 1º de junho. E depois deles, né, criarem essa amizade espontânea, elas foram pro hotel. E lá elas passaram um dia, não se sabe ao certo se elas foram pra praia ou se elas só ficaram ali no hotel mesmo. Mas por volta das 7h30 da noite elas foram vistas no restaurante do hotel. E lá elas comeram, fizeram o que tinha que fazer e foi quando elas voltaram pro quarto delas. Lá foi onde elas tiraram as 2 últimas fotos que tem de registro delas vivas. E elas estavam se arrumando e por volta das 8h30, 9h da noite elas encontraram esse senhor no barco dele. Quando eles chegaram lá, ele estava acenando, ele estava no barco azul e branco, e elas entraram no barco. E quando elas já estavam a uma boa distância, por volta dos 40 quilômetros, que nem eu falei antes, ele se virou contra elas. Ele amarrou as 3, os pés e as mãos, ele abusou das 3, e quando ele finalmente se cansou de abusar das 3 mulheres, ele colocou uma fita tapando a boca delas, ele pegou um bloco de cimento, deixou na frente delas uma corda onde ele fez um laço, como se fosse de enforcamento,
ele colocou em volta do pescoço de cada uma e jogou uma por vez para fora do barco. Então a última mulher que foi jogada para fora do barco viu as duas mulheres sendo mortas na frente dela. Quando ele viu que não tinha mais nenhuma bolha saindo da água, ele voltou para onde ele encontrou essas mulheres e ele foi para um bar. Nesse bar ele ficou se achando que ele teve o melhor encontro da vida dele com 3 mulheres, ele se divertiu horrores, onde tiveram vários atos sexuais e, enfim, ele ficou se gabando, né, desse encontro que ele teve. Quando a polícia ficou sabendo as cores do bar, que eles conseguiram identificar quem era o dono desse bar, porque aparentemente ele era o único do barco azul com o branco que estacionava naquele local, e foi quando eles fizeram a descoberta horrível. Esse homem, ele era suspeito de ser assassino em série, e ele que se gabava desse encontro com 3 mulheres, e foi quando a polícia fez a conexão. Enfim, depois de 3 dias, a guarda costeira fez essa descoberta de 3 corpos boiando na água, porque depois da decomposição, né, elas incharam tanto, a água da Flórida também é muito quente, então elas acabaram boiando. A polícia acabou entrando em contato com a polícia de Ohio, onde eles pediram registro dentário da família toda, e aí na autópsia eles acabaram descobrindo que essas eram as 3 mulheres da família Rogers. E o dono desse barco, chamado Oba Chandler, era de fato o assassino dessas 3 mulheres. Em 1994 ele foi preso logo em seguida pelo assassinato dessas mulheres, e ele durante quase 2 décadas na prisão, né, ele estava ali no corredor da morte, ninguém visitou ele, ninguém nunca mandou carta para ele, enfim, ele foi totalmente 100% excluído, ele não tinha amigos, ele não tinha família que quisesse saber dele ou que quisesse contato com ele. No dia 17 de novembro de 2011, 22 anos após a morte dessas mulheres, o Hal Rogers sentou na primeira fileira na execução do Chandler. E foi lá que ele assistiu o homem que matou a família dele inteira ser morto. Bom, essa é a história dessa família, é uma história muito triste, muito cheia de traumas, e realmente é uma história que me chocou pessoalmente. O Hal viveu a vida inteira sozinho, sem mulher, ele nunca mais se casou, nunca teve nenhum outro filho, e ele luta contra casos como o que aconteceu com a família dele. Enfim, se você gostou dessa história, por favor, já deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Já ativem o sininho para vocês receberem notificação toda vez que eu posto alguma coisa. E deixem o like e o comentário de vocês e se inscrevam no canal, que isso ajuda a gente bastante. Muito obrigada, tenham um bom dia e eu vejo vocês da próxima vez. Tchau!